Se eu lhe pedisse agora mesmo, para me dizer em 3 frases o que a distingue profissionalmente, o que é que diria? A maioria das pessoas, quando enfrenta esta pergunta, faz uma de 2 coisas. Ou lista características genéricas, sou organizada, sou proativa, trabalho bem a equipa, domino ferramentas como Excel ou Power BI, ou fica em silêncio. Porque a resposta não é tão óbvia quanto parece, mas é provavelmente a resposta mais importante de toda a sua transição profissional. Isto é o Lidera a Sua Carreira, com Cristina Correia. Está a ouvir a série Virar a Página sobre transição profissional. No episódio anterior falámos sobre o maior erro numa transição: procurar qualquer coisa sem definir direção. E vimos que o primeiro passo é olhar para si, perceber quem é profissionalmente e que valor acrescenta. Hoje vamos aprofundar exatamente isso, porque este passo, que parece simples, é onde a maioria das pessoas tropeça. E tropeça muitas vezes logo no início, na forma como se descreve. Quando pergunto a alguém o que é que faz bem, a resposta típica é uma mistura de qualidades pessoais e de competências transversais. Sou organizada, sou responsável, sei trabalhar sob pressão, alcanço os objetivos propostos, tenho bom domínio de ferramentas digitais. E tudo isto é verdade, mas nada disto a distingue. Porquê? Porque estas descrições cabem em qualquer profissional competente. São o que a coloca na corrida, mas não são aquilo que a faz ganhar. O que realmente distingue um profissional não é o que sabe fazer, nem as qualidades que tem. É o que acontece quando as aplica, é o impacto, é o padrão de contributo que repete. E muitas vezes sem dar por isso. Há pessoas que, onde quer que estejam, organizam o caos. Outras transformam equipas desalinhadas em grupos que funcionam. E outras ainda conseguem pegar em algo complexo e torná-lo compreensível para qualquer pessoa. Isto não são características num currículo, isto é um contributo distintivo. E isto o mercado valoriza, mesmo que não articule nesses termos. Agora, se este contributo distintivo existe em toda a gente, porque é que tão poucas pessoas o conseguem identificar e articular? Por uma razão simples e até um pouco injusta. Aquilo que nos é natural, nós desvalorizamos. Pense naquilo que faz com facilidade, naquilo que para si é quase automático. Pode ser a forma como resolve conflitos numa equipa, a rapidez com que identifica o que não está a funcionar num processo, a capacidade de pôr as pessoas certas a falar umas com as outras. E agora repare no que provavelmente pensa sobre isso. Isto qualquer pessoa faz, isto não é nada especial, não é por isso que me vão contratar. Mas a verdade é que não, nem toda a gente faz. O que lhe é fácil é muitas vezes exatamente aquilo que outros acham difícil. E é aí que está o seu valor distintivo. Vou dar-lhe um exemplo do meu trabalho. Acompanhei uma profissional que, quando lhe pedi para descrever o seu contributo, se focava em 2 coisas: o trabalho operacional do dia-a-dia e o papel que desempenhava como líder da sua equipa. E fazia as 2 coisas muito bem, mas havia uma dimensão do seu impacto que estava completamente invisível para ela e que era muito importante para a forma como ela pretendia projetar-se profissionalmente. O departamento que liderava gerava informação crítica para a organização. Informação que alimentava diretamente decisões da liderança de topo. Decisões estratégicas com consequências reais para o negócio. E ela estava, na prática, a influenciar a qualidade das decisões mais importantes, mas nunca tinha olhado para o seu trabalho por esse ângulo. Estava tão imersa na operação que não via o alcance do que fazia. Quando conseguiu visualizar esse impacto, quando percebeu que o seu contributo ia muito além da gestão da equipa e chegava até à mesa onde se tomavam as decisões estratégicas, tudo mudou. Tornou-se muito mais confiante na forma como falava de si. A sua história profissional ganhou coerência. A proposta de valor tornou-se claríssima e até ficou mais assertiva quanto à direção profissional pretendida. O valor já estava lá, só precisava de ser descoberto. E muitas vezes esse reconhecimento precisa de um olhar de fora, alguém que nos mostre o que já não conseguimos ver porque estamos demasiado perto. No episódio anterior mencionei um conceito de construção de carreira, a ideia do psicólogo Mark Savickas, de que a carreira não é algo que se encontra, mas algo que se constrói ativamente. E hoje quero ir um passo mais longe nesta ideia.
Porque ela aplica-se diretamente àquilo que estamos a falar. A sua identidade profissional, quem é no contexto de trabalho, não é uma coisa fixa. Não é algo que se decidiu quando tirou o curso ou quando entrou no primeiro emprego e que ficou para sempre. Uma história que evolui consigo, que integra o que já viveu, o que aprendeu, o que valoriza e para onde quer ir. E o problema que eu vejo com frequência é este. Muitas pessoas estão a apresentar-se com uma identidade profissional que já não as representa. Continuam a descrever-se pelo cargo, pelo setor, pela formação de base, quando aquilo que realmente são é muito mais do que isso. Se trabalhou 15 anos em finanças, mas o que realmente a move é o impacto que tem nas pessoas e nos processos, essa informação precisa de estar na sua narrativa. Se fez uma carreira em marketing, mas o seu verdadeiro contributo sempre foi o pensamento estratégico, isso tem de ficar claro. Atualizar a sua identidade profissional não é reinventar-se, é olhar para aquilo que já construiu e perguntar: o que é que liga tudo isto? Qual é o fio condutor? Porque quando encontra esse fio, tudo o resto, o currículo, o LinkedIn, a forma como se apresenta numa entrevista, passa a ter coerência. E coerência gera confiança. Agora, quando tudo isto começa a ficar claro, o seu contributo distintivo, a sua narrativa, aquilo que liga à sua experiência, falta dar-lhe uma direção prática. E isso faz-se através da sua proposta de valor. A proposta de valor não é um slogan, não é uma frase bonita para o LinkedIn. É a resposta à pergunta mais importante que o mercado faz, mesmo que nunca a verbalize. Porquê é que eu devo escolher assim? Porquê é que eu devo escolher assim? E a maioria das pessoas responde a esta pergunta a partir de si. Eu sou dedicada, eu tenho 20 anos de experiência, eu sou formada em... Mas o mercado não quer saber o que você é, quer saber o que resolve. A mudança é subtil, mas é transformadora. Passar do eu sou para o eu faço acontecer. Do tenho experiência em gestão de equipas para as equipas que lidero tornam-se mais autónomas e produtivas em menos tempo. Do sou boa a comunicar para o simplifico o complexo e alinho pessoas à volta de uma direção comum. Sente a diferença? Uma versão descreve, a outra demonstra impacto. Quando consegue articular a sua proposta de valor nestes termos, deixa de competir por atenção e passa a criar interesse, porque não está a pedir uma oportunidade. Está a mostrar o que acontece quando a escolhem a si. Agora preciso de falar de algo que muitas pessoas sentem, mas poucas dizem em voz alta. Este exercício de olhar para si, reconhecer o seu valor, comunicá-lo com clareza, é desconfortável. Geralmente é desconfortável. Especialmente para quem foi educada a não se gabar, a não ocupar demasiado espaço, a deixar o trabalho falar por si. Eu sei que isto é particularmente verdade para muitas mulheres. Há uma tensão real entre o que sentimos que valemos e aquilo que nos permitimos dizer em voz alta. A síndrome do impostor, o medo de parecer arrogante, o desconforto de falar de si na primeira pessoa, tudo isto é real e não deve ser ignorado. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, comunicar o seu valor não é arrogância, é responsabilidade. Porque se não o fizer, quem é que o vai fazer por si? E quando falo em comunicar valor, não estou a falar de exagerar, estou a falar de ser precisa, de dizer a verdade sobre o que faz bem, com factos, com exemplos, com impacto concreto. Isso não é presunção, isso é clareza. Vou deixar-lhe um desafio para esta semana. É pequeno, mas é poderoso. Pense nas últimas 3 funções que teve, ou nos últimos 3 projetos mais significativos. E para cada um, responda a esta pergunta. O que é que aconteceu de diferente porque eu estive lá? Não é aquilo que fez, é o que aconteceu por causa de si. Escreva as suas respostas, tenho a certeza que se vai surpreender. E vai começar a ver um padrão. Esse padrão é o seu contributo distintivo. No próximo episódio vamos falar de outra peça fundamental, que é a pergunta que deveria fazer antes de enviar qualquer candidatura. Porque agora que sabe quem é e o que a distingue, precisa de saber onde isso encaixa. Obrigada por estar aqui. Até ao próximo episódio. Este é um trabalho que pode ser difícil de fazer sozinha. Se sente que precisa de um olhar de fora, encontra o meu contacto abaixo.